Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu e meu amigo Nuno, a gente vai apresentar o trabalho de geografia sobre o nosso estado fictício chamado Minas Renascente. A sua língua de origem é portuguesa e sua moeda é em trucos, e tá aí o símbolo dela. O Nuno ele vai começar falando sobre a história e a formação desse estado independente. No ano de 2019, com o governo nacional sendo de Bolsonaro, Minas Gerais era o segundo estado mais lucrativo da época, atrás apenas de São Paulo. Por ocupar essa posição, Minas sempre foi desprezada e abusada pelos governantes da época, fazendo com que sua população fosse muito contra o governo Bolsonaro. Porém, uma grande surpresa para o estado, mais especificamente entre o Triângulo Mineiro até a região de Ipatinga, foi encontrada uma grande bacia de petróleo com quase infinitos recursos petrolíferos, que surpreendeu a população, que estava ciente que isso poderia fazê-los, entre aspas, passar de São Paulo no ranking de produtividade e ter a atenção do governo. A descoberta foi feita pelo governo do estado, que decidiu não compartilhar a descoberta com o governo nacional, como ato de revolta com as atitudes do governo em relação a Minas. Com essa decisão, surgiram dois grupos populares que sabiam de descoberta. Minas Renascente apoiava a população mineira, queria que Minas fosse independente e guardasse a descoberta apenas para o proveito e desenvolvimento dos mineiros. Minas Governista queria compartilhar e doar a descoberta para o governo, compartilhava dos ideais do governo Bolsonaro. Obviamente, Minas Renascente tinha o maior apoio popular, mas tinha divergências. Depois de alguns meses da descoberta e a falta de um consenso entre esses dois grupos, que já tinham uma certa influência política, iniciaram confrontos armados para a dominância do território da bacia petrolífera. Com grande vantagem numérica, a Renascente saiu vitoriosa no confronto armado, separando Minas em duas. Minas Governista, que ficaria em posse apenas de 4 territórios mineiros, que são Minas do Nordeste, Norte de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri, que mais tarde seriam anexados pela Bahia, por não serem independentes o suficiente. O resto do território antigo de Minas Gerais ficaria para Minas Renascente. O governo nacional ficou sabendo do ocorrido, mas já era tarde demais. Foi tentada a recuperação do estado de Minas Nascente, o que causou mais guerras. Mas o governo brasileiro foi surpreendido por um exército altamente treinado e um suposto desenvolvimento de uma bomba nuclear. Isso fez o governo assinar um pacto de não agressão de 5 anos e assegurar a independência de Minas Renascente. Com a atenção dos movimentos em Minas, o estado do Rio de Janeiro futuramente se tornou independente e se juntou a Minas Renascente, sem muitas exigências. Minas Renascente agora conquistava um espaço para transporte aquático. Logo após o confronto armado veio a pandemia de Covid-19, que infelizmente deixou muitos mortos. Minas Renascente teve a atitude de investir nas vacinas cedo e se fechar em relação a viagens de pessoas, no primeiro momento, o que favoreceu o combate com a pandemia. Esta atitude foi elogiada mundialmente. Nos próximos anos, Minas Renascente passaria por uma recuperação pós-guerra e mudanças na sua sociedade. O seu primeiro passo foi participar da ONU como um país independente, após esclarecer que não possuíam bomba atômica nenhuma, era só um blefe de guerra. Também estabeleceram uma forte relação com os Estados Unidos da América, dando uma grande proteção ao pequeno e novo país. O sistema político e governamental era praticamente uma ditadura, pelo fato de não haverem muitas votações democráticas. Porém, não havia invasão na privacidade das pessoas, não havia fiscalização da mídia, nem nenhuma atitude abusiva. Era um governo que aparentemente estava certo. O comandante do país, em primeira mão, era um homem de meia idade, doutor em direito, chamado Júlio César da Cunha. O sistema econômico, que era muito rico por conta do petróleo, baseava-se principalmente na exportação do mesmo, mas também tinha presença de indústria em geral, com o próprio governo estimulando o lançamento de uma futura marca de carro, famosa mundialmente, a Hyundai Y. O governo investiu em infraestrutura, também em áreas consideradas básicas, como saúde, educação e segurança. Também investiu em fontes de energias renováveis. Minas Renascente não consumia a maior parte do petróleo que produzia. Foi parada também a maior parte da mineração no novo estado independente. As atitudes do novo governo aumentou sua popularidade, pois ele investia muito bem na sua pequena população. As Forças Armadas Mineiras eram extremamente treinadas e leais ao governo, evitando revoluções militares. O alistamento militar continuava obrigatório,
Os armamentos, equipamentos e veículos militares eram comprados diretamente de seu parceiro comercial e político, os Estados Unidos. Contando com os icônicos fuzis M4, pistolas modelo Glock, o governo também adquiriu jatos supersônicos, drones, tanques, jipes militares para sua defesa. O potencial turístico do país era moderado, contando com algumas regiões de planaltos com lagos e sítios pessoais e montanhas com cachoeiras para o povo.